Sejam bem-vindos a mais um podcast TPM Tudo pelas Mulheres. Sou Paula Vianês e adoro contar histórias sobre mulheres fortes e cheias de energias positivas para vocês. Hoje eu trouxe aqui uma delegada à frente da Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher aqui em Manaus. Uma delegada cheia de histórias para contar sobre a sua rotina, de como ela fica à frente dessa delegacia, como ela lidar com essas mulheres, que é um crime muito sensível, né? Então nós vamos conversar com a doutora Patrícia Leão, que também já foi juíza, e ela vai nos explicar como é que é essa história. Seja bem-vinda, doutora Patrícia. Me conte quem é a Patrícia Leão. Olá. Obrigada pelo convite. Bom, não é só a Patrícia delegada, né? Eu também sou dona de casa, mãe, esposa, né? Gosto de me cuidar, né? Eu tenho esse eu digo que é algo terapêutico para mim, né? Até mesmo porque para eu cuidar de outras pessoas, né, que faz parte do meu trabalho, a gente ali cuida de mulheres, para eu cuidar bem delas, eu tenho que estar bem também. Então, eu procuro trabalhar em todas essas áreas da minha vida. Eu já tô aqui curiosa. Logo na abertura eu já falei, porque eu tô muito quero saber. E eu tenho certeza que a galera quer saber também. Até porque a mulherada, os homens que seguem, né, os seguidores do Instagram da doutora Patrícia Leão, lá no comecinho já diz, foi juíza no Maranhão e hoje é delegada. Como é que foi essa troca? Eu quero que me conte essa história. Bom, em 2014 eu fui nomeada delegada de polícia aqui no Amazonas, só que quando eu fui nomeada eu já estava nas fases finais do concurso da magistratura do Maranhão. Só assumi, fiquei até 2009, quando eu fui nomeada no Maranhão, e aí lá eu pedi vacância aqui na polícia, né? Eles me deram um prazo de 2 anos, né? Então nesses 2 anos eu podia ir lá, ver como é que era e poderia retornar, né? Então, quando eu fui para o Maranhão, eu tinha acabado de ter filho, né? Eu tinha um menino na época ele estava com 6 meses. Então, assim, foi muito novinho. Muito novinho, foi bem difícil, pra ser sincera, eu já nem ia mais, né? Eu já tinha botado na minha cabeça que não iria, né? Por conta de todo o contexto que eu tava naquele momento. Só que aí a minha família me apoiou, né? E disse que eu tinha que viver esse sonho, né? Porque realmente foi muita luta, é um concurso, assim, é um dos mais difíceis. Pois é um dos concursos mais concorridos no Brasil. Eu sou bacharel em Direito e era uma coisa assim, quando eu tava na faculdade, eu dizia, não, ser juíza. Então, assim, a família apoiou pra assumir como juíza. Sim. Então, tu deste ali um intervalo como delegada. Exatamente. E já tava atuando há 2 anos. Já tava na polícia desde 2014. E já tava apaixonada ali pelo dia a dia? Bom, acho que devido ao fato de eu saber que a qualquer momento eu tinha essa possibilidade de ser nomeada juíza no Maranhão, eu não conseguia se entregar. Ter aquela sensação de pertencimento no cargo de delegada. Uhum. Né? E aí foi quando surgiu, né, essa nomeação, eu ainda pensei, né, não vou. Só que a família, não, você tem que ir, você tem que viver esse sonho, você tem que sentir, né, para não passar ali o resto da vida com aquele né, se eu tivesse ido, como é que teria sido. Aí lá foi a mãe Patrícia. Agora já a mãe, esposa, né? Fui com um menino pequeno, cachorro, levei todo mundo, né, para o Maranhão. E lá eu passei esses 2 anos. Só que aí, né, a realidade é totalmente diferente, né? A gente vê que a magistratura é uma profissão muito bonita, né? Tem todo aquele glamour em cima da profissão, mas a realidade ali é bem diferente. Né? Bem o dia a dia, julgar o outro, né? Exatamente. Nossa. É um trabalho assim muito difícil, é um trabalho assim muito de gabinete, né? Muito solitário. A gente muito administrativo muito também, administrativo, né? E solitário, né? O trabalho do juiz. Então não combinava contigo, vamos dizer assim? Não, eu gosto de algo mais, eu percebi, né, que eu gosto da dinamicidade que tem no cargo de delegado.
né? Hoje eu estou aqui na parte administrativa, na parte de gestão, mas daqui a pouco a gente consegue fazer o levantamento, consegue achar alguém que a gente já estava procurando há um bom tempo, aí do nada eu já tiro o salto, já coloco a minha bota, já Gosta vou... de colocar a mão na massa, né? Dizendo assim, sim, de forma bem popular. Ele é muito mais dinâmico, né? O trabalho do delegado em si. E quando houve essa troca? Aí agora eu quero saber, porque eu tenho um marido também que é advogado, e ele estudou para ser delegado, mas acabou desistindo. E eu fui contra, por exemplo, né? Então a mãe desesperada, não, meu filho, não quero você delegado. Eu quero saber, na hora de trocar, voltar para assumir como delegada de novo. Teve briga com a família? Olha, eu tive uma resistência por parte do meu pai, né? Ele não aceitou muito. Oh, meu Deus, imagina. Ele não aceitou muito na época, né? Ele disse que eu não estava fazendo uma boa escolha. A minha mãe, que conviveu comigo uma parte lá, que viu como é que era a minha rotina, que eu trabalhava no interior, né? Não era na capital, não era em São Luís. E o interior que eu trabalhava, ele era muito pobre, né? Então, assim, era muito difícil. E aí minha mãe me acompanhava ali naquela minha rotina, e ela viu como era complicado a minha logística, com o menino pequeno, com o marido morando em outro estado, né? Porque no caso meu marido, ele estava aqui, né? Meu marido é delegado de polícia aqui também. Então, assim, então vocês acabaram ficando separados também nesse sentido, a gente ficou bem separados, difícil. São né? muitos desafios, realmente. Assim, acaba que pra mulher, né? Eu gosto muito de um meme que a gente vê muito aí nas redes sociais, né? Dos obstáculos entre homens e mulheres. Total, eu sempre falo isso, né? aqui. Então, assim, eu me vejo naqueles memes, né? Enquanto o homem, caso ele precise fazer alguma coisa fora, ele pega com quem deixar. Ele pega a mochilinha, vai embora, não pergunta nem se o menino comeu, se dormiu, se tá tudo bem. É isso mesmo. A gente não. Quando a gente precisa fazer isso, a gente leva uma bagagem enorme, né? Não dá pra deixar. E a gente se preocupa, a gente tá aqui. Por exemplo, eu me lembro que na época que eu assumi, foi bem no período que meu filho entrou na introdução alimentar. Isso, nos 6 meses. Realmente. Então, assim, eu tava. E ainda aqui... amamentava? Não tava mais mas mamava, né? Sim, mas aí era difícil, porque eu tava aqui preocupada, né, sabendo se ele tinha comido a frutinha do lanche, e ao mesmo tempo tava aqui em audiência, era prestando atenção na audiência, prestando atenção no telefone para ver se o menino tinha comido, se ele tinha gostado daquela fruta ou não. Então, assim, a mulher tem esses obstáculos, né, que a gente tem que enfrentar. Eu sempre falo pro meu marido isso, e falo aqui no TPM, eu amo convidar mulheres assim fortes, porque tem uma história pra contar parecida com a dona de casa, com a cabeleireira, com a manicure, que ela tem que deixar, independente da profissão. O barbeiro, o homem, ele sai de casa tudo certo. Nós, mulheres, a gente tem que deixar tudo esquematizado pra poder a gente sair de casa pra trabalhar. É absolutamente sempre assim. Tudo. E às vezes até a comida deles, né? Dos maridos. Sim, Eita, tipo isso. Então, voltando ali pra delegada, quais são aquele maior desafio no início mesmo além de ter que decidir entre juíza e delegada, os maiores desafios no início quando tu assumiste a delegacia da mulher. Já era a delegacia da mulher quando tu assumiste como delegada ou não? Não, quando eu assumi, eu fui pro interior, né, pro interior do Amazonas. Minha primeira lotação foi em Irunepé. Eu assumi também uma delegacia especializada, né, no interior, que tinham 2 delegacias, que a gente chama de DIP, né, que é interativa, que cuida dos demais crimes, e a especializada, que ela cuida de criança e adolescente, vítima ou infrator, mulheres e idosos, né? Então, assim, foi bem difícil também, porque o interior do Amazonas também desafiador, né? Tem suas peculiaridades, é bem desafiador, você não tem acesso fácil à capital, e eu sou totalmente urbana, né? Então, assim, também tive que enfrentar esses desafios, não foi fácil. Eu imagino. Agora, bora falar de curiosidade, como é a rotina de uma delegada? Bom, a rotina de uma delegada. A gente acorda muito cedo, né? Mesmo antes do sol nascer, para poder fazer o café dos filhos para ir para a escola, né? Que eu tenho 2 meninos em idade escolar. E aí eu tenho que preparar o café deles, arrumar para ir para a escola. E em seguida, tudo isso antes de ir para o meu trabalho, eu dou um jeito ali de cuidar de mim, né? O horário que eu tenho para praticar atividade física, que eu gosto muito. E aí depois vou para o meu trabalho. E aí me dedico integralmente para o trabalho, pelo menos assim, a gente tenta, né? A mulher não consegue desligar totalmente
dos trabalhos domésticos, a gente fica ali conciliando as duas coisas ao mesmo tempo. O trabalho doméstico e o trabalho, né, profissional, né? Trabalho profissional. É isso, ainda bem que existe celular, vídeo, foto. Eu digo assim que a gente tá numa era da maternidade que é muito mais difícil. Eu conversando com as minhas avós e tal, elas sempre falam, nossa, melhor. Eu acredito no sentido de você conseguir controlar a vida dos filhos pelo celular. Antes a gente, né, uma mãe tinha que ligar, não sei da onde. Então você vê vídeo dele na escola, né, tá recebendo foto, mas mesmo assim, ainda assim é desafiador. Então, a rotina ali dentro da delegacia, além da rotina da vida pessoal, aí, como são as demandas dentro da delegacia? A delegada chega ali, senta numa cadeira, numa mesa e começa a atender. Sim, não, a demanda não é fácil, porque além de fazer todo esse trabalho de acolhimento das vítimas em situação de violência doméstica, o nosso trabalho é o de gerir a delegacia, é um trabalho de gestão. Então, assim, a minha equipe é enorme, né? Eu tenho vários servidores efetivos, estagiários e terceirizados, né? Que estão dentro da delegacia. Assessorando, ajudando. Exatamente, para tentar ali, né, fazer esse acolhimento das vítimas. A senhora tem algum ritual, assim, pra se proteger? Alguma coisa nesse sentido? De estar sempre atenta? Afinal de contas, é um cargo ali de exposição, né? Eu vejo, tu estás sempre dando entrevista, orientando na televisão. Causa pra mídia, né, uma curiosidade de como foi, ainda mais quando acontece com alguma mulher que é conhecida, e mesmo não sendo, quando eles são crimes mais bárbaros, vamos assim dizer, popularmente dizendo, né? Quando acontece, assim, um feminicídio, uma coisa louca, né? Que a gente fica assustada. O que é muito rotina na mídia. Te assusta, te incomoda, tem que dar entrevista e ao mesmo tempo, ai, tô me expondo. Como é que acontece essa proteção? Olha, no início, né, foi um pouco assustador, né? Até mesmo porque eu não tava... Eu vim do plantão, né? Então tem pouco tempo que eu assumi a titularidade da Delegacia da Mulher. E um dos requisitos, né, quando me convidaram, foi exatamente esse. Olha, é uma delegacia com grande visibilidade, é uma delegacia que você tem que estar toda hora, né, prestando informações para a população. Então, é uma das características. Então, você vai ter que aceitar. Uhum. Então, assim, eu assumi esse desafio. Então, para mim, não foi fácil. Por quê? Eu tinha dificuldade de falar em público, né? Eu sou uma pessoa tímida. Tem gente que acha que eu não sou. Que não parece, mas né? eu sou muito tímida, né? Então, assim, pra mim, né, no início foi bem difícil. E aí, dá mais eu com família, isso que eu ia filho perguntar. pequeno. Tem que proteger a imagem dos filhos, Sim, né? A primeira atitude que eu fiz foi tirar todas as fotos, né, das redes sociais. Não, eu tirei, né, e parei de postar qualquer coisa com meus filhos. E dá né? medo de quando, né, por exemplo, nessas medidas protetivas, normalmente a mulher é protegida, mas o criminoso, se ele paga uma fiança, ele é solto. Sim. Dá medo, não dá? Sim, com certeza, né, e muitos deles não entendem, né, o nosso misturam. trabalho, misturam, né, uns se acham que foi injustiçado, né, então, assim, eu procuro ter todo esse cuidado com a minha família, comigo mesmo. Se eu posto alguma coisa, eu não coloco localização, ou quando eu posto, eu já saí daquele local, não estou mais lá, procuro não... e outros, né, que é interessante não falar, isso, né, por medida de segurança. E eu acho que é interessante também falar que quem está assistindo entenda que é o papel da delegada ali, né? Eu sei que existem confusões entre as mulheres em relação a achar, o meu marido, não, mesmo, né, passando pela situação, elas acham até injustiça contra, né, o marido, enfim. E eles mesmo, quem estiver assistindo, entenda que o trabalho é totalmente profissional. Tu não se envolve emocionalmente, óbvio, né? Ou acontece. É difícil, acontece, né? Nós somos seres humanos, né? E graças a Deus, apesar de estar 10 anos, né, atuando aí nessa área. 10 anos, quando eu falo 10 anos, é desde de que eu entrei na polícia, né? Esse período de 2 anos que eu fiquei fora, né? Ao todo dá 10 anos. Uhum. Então, assim, graças a Deus eu ainda não perdi a sensibilidade, que o que a gente observa muito com alguns colegas, né? Que com o tempo a polícia ela vai te deixando ali mais
mais duro, mais seco, né? Mas eu, graças a Deus, eu não perdi essa sensibilidade. Inclusive, eu gosto de trabalhar, né, com essa matéria. Antes de estar na Delegacia da Mulher, eu trabalhava na DEP, que é a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Que deve ser muito mais sensível também. Muito né? mais Nossa, sensível. Ainda mais para uma mãe. Sim. Nossa. Então, assim, são matérias sensíveis, só que ao mesmo tempo são matérias que você vê que você consegue ajudar, né? É muito gratificante quando chega uma situação ali que você... É como salvar uma vida, Exatamente, não é? que você faz um resgate de uma mulher em situação de violência, né? Que ela chega ali e agradece que ela conseguiu sair daquela situação, que ela conseguiu romper esse ciclo de violência, sabe? Aí você vê que todo o seu trabalho valeu a pena. Valeu a pena, né? Todo esse esforço. E quais são os tipos de crime contra a mulher que é mais comum, né? É até dolorido eu fazer essa pergunta, porque, tantos crimes hoje em dia que vem aumentando, né? Vem aumentando cada vez mais em Manaus. A gente, como imprensa, a gente noticia todos os dias. E quais são aqueles, assim, mais comuns, né? Rotina da delegacia. Olha, as pessoas se preocupam muito com a questão do feminicídio, né? Com a questão das lesões, lesões corporais. Só que, assim, a violência, ela é cíclica, certo? E quando ela começa... ela não começa já com as vias de fato, ela não começa com o feminicídio em si. A mulher não foi assassinada hoje, ela vem recebendo... Ela vem sendo agredida, dando né? sinais desde o início, né? Então, assim, a gente tem que observar ali os pequenos sinais. Por quê? Geralmente começam com as violências psicológicas, né? Essa violência psicológica sempre existiu, só que até 2021 não era crime. Entendeu? Muito então, recente, né? É muito recente, então ficava muito difícil da gente conseguir, né? A gente ficava ali procurando mecanismos para enquadrar esse agressor em algum crime. E até a mulher se entender, não é isso? Exatamente. Por quê? O que é violência psicológica? É aquela velada, todo dia ali, né? Os pequenos detalhes. Você tá gorda. Se você me deixar, ninguém vai te querer. Você acha que alguém vai te querer assim? Cheio de filho? Se você me deixar, você vai ficar sozinha. Tá, sabe? Então são essas coisas. Isso é uma violência psicológica, né? Ou até mesmo aquela assim que a gente escuta muito. Às vezes eu gosto muito de falar da questão do machismo estrutural. Ele é tão enraizado que até nós mulheres... A gente não entende que está sendo agredida. Não, e também a gente pratica isso. Verdade. Nós somos machistas. Porque a gente pode acolher uma outra mulher, né? Sim, pra despertar, sem julgamentos, né? Entendeu? Só que é muito difícil, porque a gente cresceu com isso e a gente repete. A gente multiplica o que a gente ouve desde que a gente era criança. Por exemplo, uma que eu vou te falar aqui, que você vai ver, realmente a gente replica isso e não percebe que a gente está sendo machista. Por exemplo, eu trabalho aqui contigo. Nós trabalhamos juntas. E aí... hoje, querendo ou não, você chegou um pouco mais estressada. Aconteceu alguma coisa, você chegou mais estressada. Aí eu que tô aqui contigo, não gostei de alguma coisa que você falou. Só pode estar na TPM, né? Nossa, muita rotina isso. Isso, gente... Isso é uma agressão, É uma agressão. E o homem faz isso com a gente. Isso aí tá tão enraizado que a gente nem percebe que tá sofrendo uma violência. Então, pra você ver como é muito sutil, muito velado. Não namorou hoje, né? Tá muito estressada. Não tem essa. Também, sabe? Ou então você tá andando ali na rua, né? E aí para ali uma mulher que tá... uma mulher tá dirigindo, né? Aí você tá aqui... Só podia ser uma mulher... que diz que tá atrapalhando o trânsito. Só podia ser uma mulher. Gente, mais machista... A gente tem que se educar, verdade. Sabe? A gente tem que começar da gente. Porque até nós mesmos, mulheres, né? Nós somos machistas. Verdade. É o que a gente chama de machismo estrutural. E tu estás criando 2 homens, né? Eu tô trabalhando. Imagina esse trabalho. Eu tô trabalhando, né? Pra ver se eu consigo ali educar 2 lords. E né? eu tenho uma menina e eu educo ela também. Sobre os meninos na escola. Porque... vem de casa, não tem jeito, os meninos também, algumas abordagens ali com ela, eu já sinto que vem do pai, ou até mesmo da mãe, né? E muitas situações que ela vivencia comigo, e o pai em casa, a gente
Deus, isso aí é bem o pai do garoto. Então, assim, coisas... Ela já foi chamada... porque todas as meninas são burras. Quando ela chegou com essa, quase que eu morro do meu coração. Eu falei, como assim? O menino disse, olha, as meninas são todas burras. Aí, imagina, a criança vai constituir essa frase sozinha? De 6 anos, eu não acredito. Não, jamais. Isso ele deve escutar em casa direto, né? Então, assim... É questão de segurar. Eu já tive uma com ela bem pesada. De um garoto segurou ela. Ela fez toda a cena pra mim. Ele segurou ela por trás. Imagina, 6 anos. E pedi pro outro vir assustar ela. Eu disse, mas ele bateu? Não, mas ele ficava ameaçando e o outro me segurando. Eu falei, meu Deus, 6 anos de idade. Então, assim, muito cedo, eu botei no grupo, falei, expliquei, fui isoladamente com algumas mães. Cuidado com o que vocês estão criando. Tem meninos aí que estão confundindo as coisas. A partir do momento que ele, com 6 anos, prende uma menina com as mãos pra trás, né? Que homem ele vai, né? Ele vai achar que... que valor que ele vai estar levando, né? Pra fase adulta. Então, as mamães de meninos aí vão, né? E as meninas também, óbvio. Como é o processo de atendimento dessas vítimas, né? Elas chegam ali desacompanhadas, acontece de elas chegarem muito sozinhas ou tem algum parente que vai junto? E como é que acontece esse acolhimento dentro da delegacia? Olha, tem de todo tipo, né? Tem desses que ela cria coragem, né? Acontece ali um ato, né? Que a gente acha que é bobagem, né? Mas foi aquele ato ali, a gota d'água. Acontece muito. E aí ela nos procura, nós registramos o boletim de ocorrência. Caso ela queira ali cessar esse ciclo de violência, caso ela queira ali que ele saia do lar, ela pode requerer uma medida protetiva. Na medida protetiva, ela tem vários quesitos, né, que ela vai ver qual que se encaixa melhor ali naquela circunstância que ela se encontra. Uhum. Tipo, afastamento do lar, né? Ou que ele não se aproxime dela e dos seus familiares por qualquer meio de comunicação. Ou ela pode também pedir alimentos, né? No caso, a pensão alimentícia. Então, assim, tem vários mecanismos. Temos também daquelas que precisam de um apoio de uma amiga, da mãe, de algum parente, né? Aquele apoio moral. Temos também as situações de denúncias. Né? Pois acontece, é a rotina? Acontece muito. E elas negam? Tem situações que elas negam. Nós vamos lá averiguar essa denúncia. Às vezes é vizinho, né? Vizinho, parente. Aí o que a gente faz nesses casos? Né? A gente sempre leva... Nós temos o apoio da Sejusc, que é o SAPEN. E aí lá que é um apoio psicológico, né? Tem o assistencial psicológico jurídico. Nós geralmente levamos psicológico. E aí no psicológico ela vai lá e orienta. Olha, caso você tenha necessidade, caso você queira nos procurar, nós estamos aqui de portas abertas. Ou às vezes também, quando a gente observa que o agressor está no mesmo ambiente que a vítima, aí a gente pede para conversar reservadamente com ela, para ver se ela consegue ali, né, falar. Tem tudo isso, a gente tem que sentir. Né? Tudo é questão também de sensibilidade. Tem que ter essa sensibilidade à frente, né? E tem algum caso assim, né? Não, mas antes disso, minha maior dúvida, eu entrevistei uma juíza e também advogada que nos explicou que as mulheres hoje em dia aqui em Manaus podem denunciar esses crimes, né? Caso ela seja agredida no Ver Alves. Ela pode ir a qualquer delegacia, o que não acontecia antes, né? Ela tinha que ir a uma delegacia da mulher. Então ela pode... Como é que acontece isso? Explica. Olha, o que pode acontecer? Qualquer delegacia de plantão, nós temos aqui o 1º DIP, 6º DIP, 14º DIP e o 19º DIP, que são o que a gente chama de bases de plantão, certo? Então essas delegacias, elas não fecham, elas funcionam 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, assim, para registrar o boletim de ocorrência, o famoso BO, ela pode ir em qualquer delegacia e nenhum servidor pode se negar a registrar esse BO. Muito importante frisar isso. Pois é. Agora também é importante frisar que ela não vai sair de lá com a medida protetiva. Ela tá desesperada, tá machucada, tá no meio da rua e ela precisa correr para uma delegacia. Ela vai lá, registra. Caso ela esteja lesionada ou, sei lá, com algum crime que deixa vestígio, eles podem até expedir ali o exame de corpo de delito, né, para ela ir ao IML, para não perder ali os vestígios, o que a gente chama de materialidade, não, para não perder esses vestígios.
Certo. E ela procura no município de Manaus, nós temos 3 delegacias da mulher especializadas em crimes contra a mulher, certo? Então, ela pode procurar aquela delegacia mais próxima da casa dela, né? Para quê? Para, caso ela tenha interesse, pedir a medida protetiva e dar andamento naquele inquérito que ela, naquele BO que ela fez em outra delegacia. A outra delegacia não vai fazer nada. A única coisa que ela vai fazer é registrar e transferir, né, para uma delegacia especializada em crimes contra as mulheres. Que aí ela vai ser acolhida de forma mais específica. Mais específica. Aí lá ela vai ser ouvida, né? Ela vai pedir a medida protetiva e vamos fazer os encaminhamentos devidos, que é o quê? O assistencial, o jurídico e o psicológico. Quantas delegacias da mulher funcionam em Manaus hoje em dia? Hoje nós temos 3 delegacias. Uma que fica no bairro Cidade de Deus, que fica ali no 13º DIP. Temos também a Delegacia da Mulher do Parque 10, que é a que eu trabalho, que ela funciona em regime de plantão, 24 horas por dia. E temos também a Delegacia da Zona Sul, né, que também ela não funciona em sistema de plantão. Né? Em sistema de plantão, das 3 especializadas, só a do Parque 10. A gente recebeu uma vez uma denúncia de uma mulher que foi agredida e ela não conseguiu ser atendida numa dessas que não é da mulher, né? Por isso que a gente elaborou essa pergunta. E a pessoa lá no plantão se recusou a atendê-la. Isso acontece? Acontece. Porque eles não estão, não criticando o sistema, vamos dizer assim, mas assim, ele talvez não tenha se sentido preparado. Pela denúncia a gente entendeu que ele disse assim, olha, que a gente não tem estrutura para te atender, né, na situação. Então acontece, né? Infelizmente sim, mas a determinação que nós temos da Polícia Civil é que qualquer delegacia registre esse BO, até mesmo porque para não fazer com que a pessoa fique, né, perambulando de um lado para o outro igual uma barata tonta, né? Então assim, qual é a nossa orientação? A pessoa quer registrar o BO? Vai em qualquer delegacia. Né? Qualquer delegacia ela registra o BO e lá a gente tem essa possibilidade de transferir para a delegacia da área. Porque eu lembro especificamente que era o texto, né, da denúncia era: ele disse que eu estava com frescura, que era para eu ir para casa. Então assim, eu acho que isso pode acontecer, né? Pode ser rotina. A pessoa que atendeu ali, não, você tá com frescura, vai para casa. Então nessa história de sendo bem né, a linguagem bem escrachada aí, a gente sente que foi um machismo estrutural ali, aquele homem que atendeu ela, né, um policial, não sei. Infelizmente, ele não estava realmente preparado para esse atendimento, foi aquilo que eu falei ainda agora. Foi esse momento que a vítima criou coragem, né, esse último ato aí que aconteceu com esse agressor foi o que a encorajou, né, a quebrar esse ciclo de violência. Infelizmente, ela não achou alguém à altura ali para fazer esse atendimento especializado que ela merecia. E podia ter acontecido algo bem mais grave, né? Ela voltar para casa, nossa, enfim. Mas era importante a gente entender que acontece, que se ela se sentir dessa forma, procure uma outra, não desista, né? Uma outra delegacia. Não desistir, é importante. E casos marcantes, vamos falar de casos marcantes dentro da delegacia, assim, eu quero que tu me conte assim, uma história que te marcou muito, né, como mulher. Eu sei que todas são muito importantes, independente do caso em si, né, mas assim, alguma que até hoje te causa assim, uma reflexão, né, um incômodo, assim. Olha, teve um caso bem recente agora, acredito que tenha um mês, né? Também tem o quê? 6 meses que eu tô à frente da especializada. E esse caso, assim, me chocou muito, né? Até hoje eu ainda não consegui ainda digerir muito bem, que foi aquela situação do feminicídio, que o ex-marido, né, conseguiu ali, inventou ali uma história, que ela tinha uma medida protetiva contra ele, e ele inventou ali uma história para ela encontrar com ele. Ele era motorista de ônibus, né? Não sei se você ficou sabendo. Vai contando que talvez eu me lembre. Pois é, e aí ela entrou dentro desse ônibus, ele estacionou num posto de gasolina, e lá ele matou essa mulher na frente da filha de 3 anos,
E aí, antes dele se matar, ele ligou para a irmã dele, né, para dizer onde é que ele tinha estacionado o ônibus e para ela ir lá buscar a garotinha que estava lá com eles. Que ela ficou viva, né? A garotinha, sim. Ele se matou e matou a mãe, né? Sim, sim. Eu lembro desse caso. Esse caso me chocou bastante, muito porque ali aconteceu dia 18 de junho, né? Então, assim, tá bem recente. Sendo que uma semana antes, ele tinha sido preso em flagrante. Né? Ele foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio. Ele tinha dado 3 golpes de faca no pescoço dela, ela chegou a ser internada e ele foi solto na audiência de custódia. Então, assim, eu me vi ali, né, totalmente impotente. Eu imagino. Né? Porque o que me conforta é que a gente vê assim, não, a polícia fez a sua parte. Né? O que a polícia poderia fazer. Ter feito mais, né? O que a polícia poderia ter feito, foi feito. Tudo. Né? Aí o resto já não é mais com a gente. Agora uma questão pessoal, doutora. Quando tu chegas em casa com esse dia, como é que consegue botar isso? Não, esse dia, essa situação aconteceu ali por volta de 10 horas da manhã. Eu fiquei sabendo dessa situação 1h da tarde, eu acho, na delegacia, né? E aí a gente ficou a delegacia inteira, né, ficou assim sensibilizado, ficou um clima muito pesado. Você, assim, não tinha mais condições, né, de trabalhar naquele dia, assim. Ficou todo mundo assim triste, porque poxa, a gente fez o nosso trabalho, solicitamos a medida protetiva, prendemos em flagrante, né, esse agressor, mas mesmo assim não foi o suficiente. Acontece, né? Então, aí é uma realidade. Mesmo com a medida protetiva, essas mulheres elas conseguem ser ludibriadas ali por esses homens e conseguem ainda atendê-los, né? Abrir a porta de uma casa, ir ao encontro dele. E nesse caso aí, ele foi na parte mais sensível dela, que era a filha. Ele disse que tinha comprado ali, né, algumas coisas. Foi tudo planejado, então. Foi planejado. Ele tinha comprado ali umas coisas e a pessoa precisa, né? E aí ela acreditou e foi lá. Falando de medida protetiva, né? Quais são as medidas de prevenção, no caso, né, que a delegacia tem adotado para combater a violência contra a mulher, né? Para não precisar chegar a esse extremo. Existem palestras, campanhas, né? Sim, nós trabalhamos muito com esse caráter educativo, pedagógico, de levar conhecimento, né, dos direitos da mulher. De falar sobre a Lei Maria da Penha, que inclusive agora dia 7 de agosto vai ser o aniversário da lei, que ela foi instituída em 2006, né? E aí, pelo menos 2 vezes por ano, o Ministério da Justiça, em parceria, né, com vários órgãos, em todo o Brasil, nós fazemos campanhas. Por exemplo, no mês de março, nós temos a Operação Chamar. Então, são 30 dias... da Operação Átria. São 30 dias de operação, que a gente fica fazendo palestras, nós fazemos o dia D, no caso em março, foi o dia 8 de março, nós cumprimos vários mandados de prisão por crimes variados de violência doméstica. O estado inteiro do Amazonas, o Amazonas em si, ele é muito participativo, né, nessas operações. E agora no mês de agosto nós temos a Operação Chamar, né, que nós vamos iniciar agora semana que vem, em comemoração ao aniversário da Lei Maria da Penha, né? Em março, em alusão ali ao Dia Internacional da Mulher. Então a gente faz no mês de março por conta do Dia Internacional da Mulher e em agosto por conta do aniversário da Lei Maria da Penha. A importância dessa conscientização, ela acontece, eu acredito, a gente comentando aqui sobre crianças, eu falando da minha filha, por exemplo, nas escolas, ela existe, né? Para a menina muito cedo, né, já ter esse contato com a lei, os meninos também. Então, vocês fazem essas palestras escolares? Também, a gente, principalmente nas escolas, justamente, né, para eles irem ali crescendo, né, tendo conhecimento, né, do respeito que eles devem ter, né, respeito mútuo entre homem e mulher, e até mesmo porque para a menina ali já ir se reconhecendo, né,
como sujeito de direito, saber o que é certo, sabendo o que é errado, onde é que ela pode procurar ajuda. E assim, é interessante que mesmo assim, lógico que a gente fala ali numa linguagem mais acessível, numa linguagem que eles consigam entender. E eles fazem muitas perguntas, recebem muitas perguntas, muitas denúncias que eles falam que o pai agride a mãe, né? A gente tem, no final das palestras, a gente tem muito esse feedback. Eles se identificam às vezes, então. Se identificam e vêm falar com a gente. Sobre a mãe. Para dizer que a mãe sofre violência, né? Que o pai, né? Como o pai tem agido dentro de casa. E como é que vocês abordam isso? Quando essa criança vem, faz essa... É uma denúncia, né? Através de uma uma denúncia. Vocês conseguem? A gente vai averiguar. A gente vai averiguar. Tanto escola pública quanto escola privada dá pra fazer, né? Dá pra fazer, dá pra fazer esse tipo de campanha, né? A gente recebe muitas solicitações de palestras, né? Geralmente, eu procuro não negar, só se realmente for incompatível ali os horários, não der, ou já tiver alguma outra coisa programada, mas geralmente eu vou, né? E eu faço questão de fazer esse trabalho preventivo. Existem canais que essas mulheres podem, de alguma forma, rapidamente denunciar, né? Não só se como a doutora falou ainda agora, a vizinha, né? Que ela possa canais rápidos, né? Que hoje a internet está aí para isso. Sim, nós temos o Disque 180, né? Que é um canal que a gente recebe essas denúncias muito rápidas e aí a gente vai, assim que ela chega, a gente já passa para a equipe de investigação, né? Passa essa ordem de missão para eles já irem lá para poder tentar ali tirar essa vítima do ciclo de violência. Mesmo tendo toda essa estrutura, né, todos esses canais abertos ali para receber essa vítima, 80% delas não denunciam, não é isso? Sim. A vítima, ela tem muita dificuldade ali. Por quê? Nós temos as dependências. Dependência financeira, emocional, o medo de perder a guarda dos filhos, o medo de não conseguir mais ninguém, o julgamento da sociedade, da família. Então, assim, várias coisas contribuem para que a mulher evite procurar ajuda, entendeu? Então, assim, esses trabalhos educativos e pedagógicos são justamente para isso, para mostrar para a vítima que é importante ela acessar esse ciclo de violência. Também o que a gente observa muito, ela também não consegue perceber que ela está sendo vítima. Então, é muito difícil para a vítima se identificar como vítima. A gente, como mulher, né, amiga, colega, tem sinais que a gente podia, assim, no dia a dia, no trabalho, na academia, né, num salão que a gente frequenta, né? A gente consegue identificar esses sinais? Sim, a gente consegue identificar na própria fala da mulher, né? Ou algumas atitudes, por exemplo, quando a gente vê ali que ela tem muito medo de sair, de fazer qualquer coisa, né? Tem, digamos ali, que aquela liberdade vigiada, ele tá sempre ali controlando o horário de chegada, o horário de saída, com quem tava, com quem foi, né? São os pequenos sinais. Aquela mulher assustada, né? Assustada, né? Ou que às vezes ela chega com algum machucado estranho, né? Aí inventa, não, porque eu bati na quina, né? A gente sabe que tem machucados que são meio óbvios, né? E mesmo eu denunciando para ajudar a minha amiga, minha colega, minha irmã, né? E ela se nega. Qual é a atitude que a delegacia tem mediante essa denúncia, além de ir lá averiguar? O que acontece também, às vezes a gente recebe alguém denuncia, a gente chega lá, verifica que ela está sendo violentada, leva para a delegacia, né? A grande maioria dos casos, a vítima ela não quer fazer nada, né? Ela não quer acabar o casamento dela. Algumas vítimas querem só cessar o ciclo de violência, certo? E as outras nem isso. Então, assim, o que a gente fala? Beleza, a maioria dos crimes são de ação pública incondicionada. O que é isso? Não interessa se ela quer dar andamento ou não no inquérito policial.
Ele vai ser feito. Ele vai ter que ser feito, porque ele é incondicionado. Eu sou obrigada a instaurar esse inquérito. É inerente ao seu querer, né? Não tem como, entendeu? Então, assim, a gente fala, beleza, você pode voltar com ele. Aí é com você e Deus. Pode voltar. Não tem como eu chegar e falar, não, você não vai mais. Volte. Mas vai voltar consciente que ele vai responder pelo crime que ele cometeu. Né? Ele vai ter que pagar. Ele vai ter que responder. Vai ter que responder. Ele vai responder perante a justiça pelo crime que ele cometeu ali com aquela mulher. E o que a gente pode passar aqui para as nossas seguidoras, para as mulheres que estão nos assistindo, a questão da melhoria, né? A perspectiva futura. Afinal de contas, a gente tem um aumento significativo da violência no Amazonas em si, né? Na capital, nos interiores, enfim. Tem algo que a Delegacia da Mulher ali tem uma perspectiva futura de tentar diminuir, né? Através de campanhas, que seja... Sim, a gente faz essas campanhas, né, esses trabalhos educativos, só que desde que o mundo é mundo, né, a violência doméstica sempre existiu, né? Então, assim, e ainda tinha mais, né? Antigamente, o que se dizia muito? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Era pior, né? Pois é. E aí a mulher, nossos avós, tataravós enfim, passaram por violências assim gravíssimas e não podiam fazer nada. Só que agora não, agora a gente pode fazer, né? Então, desde 2006 nós temos a Lei Maria da Penha, né, que protege ali o direito dessas mulheres. Então, assim, uma coisa que a gente tem observado é que, vou falar de Amazonas, o que acontece aqui no nosso estado? Foi feita uma pesquisa, e nessa pesquisa foi detectado que a grande maioria das amazonenses não sabe seus direitos. Elas não sabem da existência da Lei Maria da Penha, não sabem onde procurar ajuda, né? Então, assim, e aí, com esse trabalho que a gente faz de prevenção educativo e pedagógico, nós tivemos aí, saiu semana passada o anuário, não sei se você ficou sabendo. Sim, a gente fez que repercutiu, porque os números da violência no Amazonas, ele aumentou. Não é que ele tenha aumentado, né? É porque agora as vítimas estão, né, se libertando, né, procurando ajuda, tentando ali quebrar esse ciclo de violência. E aí, por conta disso, os números automaticamente eles aumentam. E hoje se divulga com mais rapidez, né? Tem isso também, né? Eu tenho aqui uns dados que dizem que 3.000 medidas protetivas, mais de 3.000 medidas protetivas solicitadas só no primeiro semestre desse ano. Doutora, fale dessas medidas. Pois é, para você ver, são números altíssimos. Altíssimos, só nesses primeiros 6 meses. Isso aí, só na capital. Né? Na capital amazonense. Porque o próprio Tribunal de Justiça também, ele divulgou essa semana que só no primeiro semestre agora de 2024, o Tribunal de Justiça no estado do Amazonas, ele já expediu mais de 4.000 medidas protetivas. Então, para você ver como são números assim alarmantes. E o que é melhor, as vítimas estão procurando ajuda. Isso. Né? E assim, é importante frisar que a medida protetiva, ela não é só uma folha de papel, né? A medida protetiva, na grande maioria dos casos, ela é muito eficaz, ela consegue realmente ali cessar, né? Tirar essa vítima de situação de violência. E naqueles casos em que o agressor, por si só, não se sente intimidado com a medida protetiva, em caso de descumprimento dessa medida protetiva, cabe prisão em flagrante. É importante dizer isso, porque eu percebo que elas sentem que essas medidas protetivas, elas não existem. Elas eficazes, sim. Não é só uma folha de papel. E aí temos agora também a Lei Maria da Penha, ela tem um crime próprio, que é o crime de descumprimento de medida protetiva, certo? Que aí ele já é prisão, né? Cabe inclusive prisão em flagrante. Se o agressor ele for pego ali em flagrante, por exemplo, a vítima, o cara se aproximou da vítima, né? E aí ela liga para a polícia militar, digamos, a polícia militar chega na hora e conduz para a delegacia da mulher, ele é preso em flagrante, ele já fica por ali mesmo, entendeu? Ou também, como acontece na grande maioria dos casos,
a vítima não consegue, né? A polícia militar não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, assim, ela nos procura, informa o que aconteceu, informa que ele descumpriu aquela medida protetiva, nós representamos ao juiz pela prisão preventiva e aí, com a decisão em mãos, né, nós vamos lá cumprir e aí ele vai responder pelo crime de descumprimento de medida protetiva. E a doutora Patrícia põe a mão na massa, né? Eu sempre vejo, eu acompanho, vejo a doutora participando ali nas casas, fazendo os flagrantes, né? Averiguando as situações em si. E deve ser, assim, uma adrenalina, não é não? É uma adrenalina, né? É algo assim... o trabalho da polícia, assim, ele é muito dinâmico, né? A gente costuma dizer que de tédio na polícia a gente não morre, né? De tédio não, porque todo dia, né, você tá aqui, do nada dá uma alteração, mas é do nada mesmo, né? Então... Tá aquele dia a dia normal. Normal, fala, já vai acabar o expediente, aí do nada acontece uma situação que eu falo, epa, né? É bem... Eu, particularmente, eu gosto muito da profissão. Aí dá pra entender porque não quis mais ser juiz. Dá pra entender. Foi lá, sentiu que era tudo muito calmo, né? Muito tranquilo. Assim, pra mim foi engrandecedor. Tenho certeza que pro nosso público também, não só para as mulheres. Eu costumo dizer que os meninos, os homens, a macharada e as vizinhas e as amigas precisam assistir, né? Eu espero que esse programa chegue ao máximo de pessoas para que elas possam ter esse esclarecimento. É um convite educativo realmente, além de curioso, que a gente queria saber como é que era, né, ali o dia a dia, a opinião, a segurança e o sentimento de uma delegada à frente de uma delegacia de mulher. Eu queria que a doutora deixasse uma mensagem aqui para as seguidoras, né, para os ouvintes, enfim, falando assim, algo que tocasse para que elas... Vai ver que uma mulher que estiver assistindo sente vontade de ir lá, né? Falar, contar, dizer o que está passando. Uma orientativa mesmo, né? Uma orientação sobre estar sendo violentada. Pois é, eu queria agradecer o convite, né? De estar aqui participando do TPM. Me senti muito honrada. Principalmente para falar de um assunto que eu gosto muito, né? Que eu aprendi a amar, que eu abracei, que eu adotei, né? Que é a violência doméstica. E também para falar um pouquinho da minha trajetória de vida, que é algo assim, que eu tenho muito orgulho, né, de tudo que eu passei para conquistar e chegar onde eu cheguei. Como sei também que existem muitas mulheres que não estão numa situação tão privilegiada, né, que sofrem com autoestima baixa, né, que estão sem força para lutar, para conseguir sair desse ciclo de violência. Né, a gente sabe que acontece muito isso, por diversos motivos, diversos fatores, né, que não cabe a nós julgar o que leva essa mulher a continuar dentro desse ciclo. Né? O que nos cabe é, caso ela nos procure, né, fazer o acolhimento, né, solicitar ali a medida protetiva, tentar tirar esse agressor, né, tirar esse agressor, né, de perto da vítima, né, e tentar fazer com que ela volte, né, para a sociedade com a sua dignidade restaurada, com a sua autoestima elevada. Né. Nós temos o SAPEN, que ele faz todos esses encaminhamentos, inclusive além, né, O SAPEN é um serviço de apoio emergencial à mulher. Né, e lá eles fazem os encaminhamentos jurídicos, né, que quando a mulher ela sai de um relacionamento desse, o que ela precisa? Dividir os bens, ver questão de guarda dos filhos, pensão alimentícia, tem a questão assistencial, às vezes a mulher não tem como se manter, né? Então ali tem a questão dos auxílios, que eles fazem esses encaminhamentos, onde é que elas podem pedir esse auxílio. Até a própria medida protetiva, né? Também tem a questão do auxílio aluguel, que o juiz, se ele entender ali e a vítima requerer, ele dá ali um auxílio. A Lei Maria da Penha prevê um auxílio aluguel de 6 meses, né, para essa vítima. Existe um do trabalho. Quando ela está trabalhando, ela pode entrar de licença do trabalho, né? Também. Se ela requerer isso, porque ela se sente ameaçada dentro do ambiente de trabalho. Exatamente. Né? O juiz também pode conceder caso ela requeira. E tem também o psicológico, né? Que eles vão ali tentar trabalhar, né? Porque a gente sabe que quando a vítima está dentro de uma relação dessa,
o seu psicológico está totalmente desequilibrado, autoestima baixa. Então, vai trabalhar isso aí. E não só isso. O que a gente tem observado também, as parcerias, né, com vários sistemas, com o Sistema S, né, que eles fazem... Por quê? Às vezes, quando ela era dona de casa, não tinha nenhum outro ofício, né, e ela precisa se manter. Então, eles também fazem ali uma capacitação para ela entrar no mercado de trabalho. Também tem tudo isso. Né? Então, a gente é um trabalho multidisciplinar. Não é só o trabalho policial investigativo ali para averiguar aquela situação de violência doméstica, não. Tem todo um trabalho ali para tentar fazer com que essa vítima volte para a sociedade, né, com a sua dignidade restabelecida e com a sua autoestima elevada. Para finalizarmos, eu vou fazer um sim-não aqui. No ambiente de trabalho, né? O patrão agrediu a funcionária. É Maria da Penha? Não. Não é. Tá. De filho contra mãe? Sim, Maria da Penha. Normalmente a gente só fala do homem, né? E quando uma filha agride a mãe? Sim, também. É Maria da Penha, né? É Maria da Penha também. É importante ressaltar que a mulher, ela também pode ser autora de crime... De Maria da Penha, né? De Maria da Penha. A autora fala, às vezes a pessoa não vai entender. Réu. Ela pode ser ré num crime de Maria da Penha. É isso. E pai contra filha? Também. Óbvio. Também. Irmão contra irmão. Também. As pessoas não entendem isso, né? Um irmão agride a irmã e a Maria da Penha nele, né? Sogro. Na verdade, o genro contra a sogra. Olha que interessante. E tem, né? Muito. Puxa, muito. Genro contra a sogra. Olha aí, pessoal. Neto contra avó. Também cabe. Ex-namorado com ex-namorada. É comum, né? É comum. É rotina, não é não? Rotina, eles não aceitam, né? Inclusive agora tem um crime de perseguição junto com a violência psicológica, né? Que eles viraram um crime em 2021 que a gente chama de crime de stalking. Eu já ia falar sobre isso. Crime de stalking, meu Deus. Aumentou muito. Que o homem passa a perseguir aquela vítima no local de trabalho, na casa dela, fica ali vigiando, ou fica ali reiteradamente mandando mensagens. Essa série agora, né, que estourou, eu imagino que vocês ficaram bem a par de toda a situação. Ela foi muito comum, a gente fez muita matéria na época, apareceu muita denúncia, aparecia ali, né? Só que era um homem que sofria. Sim. Mas acaba que outras histórias aconteceram, outras pessoas tiveram coragem de falar e se identificaram, né? Mulheres entendendo que elas eram perseguidas e que isso era um crime. Sim, a gente vê, por exemplo, é considerado o crime de stalking, por exemplo, o homem que fica... Teve uma situação que me chamou muita atenção também. Um homem... a gente sabe que o casal, né, enfim, entre quatro paredes, entre eles ali, né, pode tudo. E aí tem deles que fazem fotos íntimas e tal, e quando acaba o relacionamento, ele passa a ameaçar aquela vítima. Com as fotos. Com as fotos, com as fotos íntimas. E aí teve uma situação que ele ficava botando reiteradamente foto dela em sites adultos, com endereço, com telefone, com tudo, e todo mundo... Isso é stalking. É considerado stalking também. É um crime muito recente, né? A era da internet. E não menos importante, eu acho que vale a pena que a gente pontuar, caso tenha alguma coisa que a doutora, que a gente não tenha falado e queira falar. No caso, me lembrei muito, assim, dessa situação. Mulheres trans, né? Quando ela é agredida, quando há tanto homens, né? Que seja... contra a mulher trans. Hoje já se aplica a Lei Maria da Penha, né? Se aplica a Lei Maria da Penha, né? Caso a mulher trans chegue na delegacia e se identifica, não precisa ter feito a cirurgia de redesignação de sexo, não precisa ter alterado o nome, né, perante o juiz, não precisa de nada disso. Né? Basta ela se identificar como mulher, ela vai ser atendida e vai ser abarcada também pela Lei Maria da Penha. Muito bacana, que só para deixar esclarecidinho, que caso não saiba, que é homem, que é um homem que virou mulher, né? Então, assim, lógico que a gente sabe que tem os homossexuais. Né? Que também já pois tem, né? Mas no caso, a eles não se aplicam. Não se aplicam. Eles só têm que estar morando juntos. Não se aplica porque eles são homossexuais. Aplica-se nos casos das mulheres trans, que se identificam como mulher.
né? Que a gente sabe que tem homossexuais que não se identificam como mulher. É verdade. Tem muitos. Verdade. É isso mesmo. Doutora, eu tô assim, nossa, muito grata. É desconfortável a gente escutar todos os dias aqui no jornal, no nosso portal Repórter, notícias bem pesadas. A gente trabalha com um monte de mulher aqui, a maioria é mulher, né? A nossa CEO, a Erika Passos, é uma mulher, então ela procura trazer mulheres pro portal. Então, assim, tem dias que a gente tá aqui noticiando, então a gente fica muito angustiada, mas a gente percebe aqui que uma mulher à frente da delegacia da mulher faz diferença, né? O acolhimento eu acho que até passa a ser um pouco diferente. Eu costumo dizer que vários serviços que são feitos para minha filha, eu gosto que tenha uma mulher ali, né? Bom, enfim. Mas eu fico muito feliz por, né, a doutora ter aceitado o convite. O nosso TPM está aqui à disposição. Por favor, venha outras vezes falar de outros assuntos. Uma mulher linda, maravilhosa, cheia de energia e que consegue fazer diferença, né? Então vamos... quando tiver um evento aí falando sobre palestras educativas, a gente quer estar lá, o TPM quer estar lá cobrindo esse evento para saber como funciona, para mostrar, né, para a sociedade essas palestras, até para que outras escolas que não saibam que existe isso, para convide, né, a delegacia a participar de campanhas, porque a gente fala ali de escolas públicas da periferia, onde ocorrem esses crimes, né, pode ser que seja até mais, a gente escuta isso muito na sociedade, e num outro tipo de comportamento da sociedade que tem um pouco mais de uma situação financeira melhor, a gente pensa que não existe, mas existe muito, né, doutora? A violência doméstica, ela não tem classe social, ela não tem cor, sexo, não tem nada disso, né? Quando a gente menos espera, a gente viu casos recentes aí, né, da Ana Hickman, Nayara Azevedo, que foram mulheres bem-sucedidas, mulheres lindas, que a gente acha, mas ela é linda. Mas isso não quer dizer nada, gente. Beleza, né? Não quer dizer nada. Situação, né? financeira. Não interessa. A violência doméstica, ela acontece em todas as classes. É isso. Então, assim, é importante a gente estar já se colocando à disposição. Portal Repórter com o nosso quadro TPM está aqui à disposição para cobrir esses eventos, para ajudar, incentivar, porque a gente percebe que elas não sabem que elas podem ser salvas, né? Porque do início da violência, como a doutora especificou aqui, ela acontece muito antes mesmo do crime em si, feminicídio em si, né? E muito obrigada. Eu Deus que agradeço abençoe a Delegacia da Mulher, viu? Que ela esteja... Eu acho assim, que a gente tem que se unir, nós mulheres, a gente tem que se unir, apoiar uma às outras, né? Evitar julgamentos, evitar competições, né? Que a gente observa muito. A internet tá aí, né? Tá aí, então assim, a gente tem que se unir, né? E se ajudar, e levar conhecimento, levar informação para outras mulheres. É isso, muito obrigada, doutora, viu? Que Deus abençoe. E esse foi o TPM, o podcast TPM de hoje. Eu espero que vocês assistam até o final. Tem muita informação bacana, educativa, tem história para contar aqui. E, assim, viu que alguma mulher pode estar passando por essa situação? Doutora Patrícia Leão aqui esclareceu, né, o que cada uma pode estar passando e não sabe, né, os locais que podem ser denunciados, o local onde pode ser acolhida. Então assistam, passe esse programa aqui para outras amigas, colegas, né, divulguem, porque é um programa extremamente educativo e forte para nós mulheres.